Olá, tudo bem com você? Olá, Patrícia, nossa hipnoterapeuta aqui do canal, tudo bem contigo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Gente, Marcelo? hoje nós vamos falar um tema aqui muito interessante e extremamente real, mais real do que nunca, né? Nós vamos falar sobre consumo e compulsão. Qual que é a diferença da pessoa consumista para a pessoa compulsiva? Quando que você precisa de ajuda? Quando que você precisa de tratamento? O seu comportamento afeta diretamente o teu bolso. A gente vive falando isso para você aqui no canal. E é por isso que a gente trouxe a Patrícia aqui para discorrer esse tema para a gente e poder nos ajudar. E a Patrícia preparou um material muito top aqui para a gente, né, Patrícia? Nós dois. Vamos Ele foi colocar o aqui. ilustrador. Parabéns. Então vamos lá, Patrícia. Consumo ou compulsão, consumismo ou compulsão por compra. Qual que é a diferença? Tem diferença, Patrícia, da pessoa consumista da pessoa que tem compulsão por compra? Tem. A gente vai começar falando um pouco sobre essa questão de como tudo aconteceu, né, para chegarmos até aqui, né? Certo. Então, nosso consumo, ele está, digamos assim, tendo um marco a partir da Revolução Industrial, porque até a Revolução Industrial a produção ela era familiar e era uma produção para a própria autossobrevivência, né? E antes, né, nas questões mais de eras medievais, as coisas eram produzidas por encomenda. Então, tanto numa era quanto na outra, não havia excesso de produtos, né? O que se produzia se consumia, né? Exato. E com a Revolução Industrial, que foi início do século XX, a situação mudou completamente, né? Então, o que nós começamos a perceber? Que estava sendo produzido e estimulado o consumo. Por quê? Porque a nossa sociedade ela está pautada nessa ideia de que precisa vender para manter um sistema Uhum. que ele é fundamentado no dinheiro, né? Então, aí começou a sair do prumo essa esse navio, né? Esse navio chamado sociedade, né? Olha só que visão interessante que você está trazendo, né, Patrícia? Tem a ver com a Revolução Industrial. A hora que você estava falando, nossa, isso me remeteu lá à infância, né? Porque não que eu seja tão velho assim, né, gente? Mas eu lembro que os meus avós, morei um tempo com os meus avós, e a gente comia o que eles cultivavam, né? Então, vamos fazer um macarrão hoje. Ele ia lá no pomar dele, lá, né, na plantação dele, pegava os tomates, trazia para minha avó fazia o molho, minha avó fazia a massa no macarrão, enfim, não tinha essa coisa. Estou falando de comida, hein, gente? Mas tem a ver também hoje, né? Porque hoje em dia, quem é que faz isso? Não. Você vai no mercado, compra tudo enlatado, tudo industrializado, vai lá e come, né? E lá atrás a gente não tinha com o que gastar dinheiro, né, Patrícia? Na verdade, a gente tinha até menos recurso nesse sentido, né, Também. Marcelo? Assim, considerando aquela pirâmide das classes sociais, continua da mesma forma, me parece, porém com achatamento hoje da classe média, né? Porque o mundo ele está se polarizando de uma forma muito desigual, né? Toda polarização leva a isso, mas
nós não estamos tendo mais fôlego no mundo que nós estamos para se mantermos nessa classe que haveria a chance de uma melhoria, né? Um upgrade social, né? Então, naquela época também tinha isso, mas nós fomos melhorando enquanto classe média, né? A classe média foi melhorando e alguns até conseguiram um outro patamar. E o que está acontecendo hoje? As pessoas que já alcançaram, algumas, não estão com problemas para se manter, né? Então, a distância de uma classe menos com menos recursos financeiros e uma classe que tem tudo está sendo muito grande, né? Então, isso é um desequilíbrio que está ficando insustentável, né? E a questão do consumo vai causando algumas consequências que são danosas para a saúde mental, né? Não sei se eu não sei se eu respondi o que você falou, Marcelo. Respondeu sim. Tá. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, ó, o que você quer ser quando crescer? Aí todo mundo pensa, mas ser o quê? Eu quero ser uma pessoa que tem isso, que tem aquilo, que conquistou e tal e tal. Mas esse ser é no sentido de o que você vai querer ser quando crescer a sua autoestima, quando crescer a sua autoconfiança, quando crescer a sua amorosidade, quando crescer o seu senso de respeito pelo outro. E vários e vários crescimentos que a gente precisa ter, o crescer espiritual e o sentimento de gratidão, né, Marcelo, que a gente precisa aprender a ser grato, né? Então, uma sociedade que clama por afeto, uma sociedade que hoje tem toda essa complexidade de alternativas de consumo, ela está carente de tudo isso que a gente precisa crescer para ser, né? Uma sociedade que está focando o ter e está esquecendo do ser. Embora existam muitos profissionais, pessoas que lidam com desenvolvimento humano, que têm trazido essa temática, o YouTube, para quem consegue estar nessa linha de pesquisa, de pensamento para o YouTube, consegue boas reflexões, não é, sobre isso. Mas a grande maioria, a massa mesmo, ainda está bastante alheia. Ainda está vivendo essa ilusão que estão implantando há muitas décadas na nossa cultura, né? Então, aí vem a questão, né? Então, assim, se você não procura esse crescimento de ser, o que vai atrair? O ter, e isso ter tem o consumo, né? Então, qual é a grande dificuldade? Consumismo é igual a compulsão por compra? Não. Consumismo a gente pode passar para o próximo slide, Marcelo, por favor? O consumismo, ele faz parte, como a gente falou, da nossa sociedade, mas ele está atrelado àquela pessoa que não consegue que se ela tem dinheiro, ela acha que ela precisa gastar. Sim. Ela ainda tem algum controle, mas ela consome coisas que ela não precisa. Talvez ela não seja aquela pessoa que tem dezenas de sapatos ou de
bolsas, roupas, ou até coisas muito mais caras, por exemplo, tem gente que coleciona carro, né? Sim, exato. Então, assim, esse consumo em demasia, ele vai trazer o que realmente a gente vai tratar como um transtorno psiquiátrico, psicológico, né? Então, o consumo, o consumismo, a relação com o endividamento, ela pode ou não acontecer. Aquele endividamento mais que atrapalha o desenvolvimento do indivíduo. Aquele endividamento que engessa o movimento da pessoa que vive nesse cenário. Uhum. Uma vez, Patrícia, eu estava atendendo um cliente aqui e ele comentou comigo o seguinte: ele falou, eu sinto necessidade de comprar, que é para saciar um prazer, né? Que quando chega, e ele comprava tudo pela internet, né? Então ele falava assim: eu compro pela internet, me dá aquela euforia de ter comprado, mas quando chega a compra, depois de meia hora, essa euforia já foi embora e eu estou na necessidade de comprar de novo. Eu sinto a necessidade de estar comprando de novo. Que é para me manter feliz, me manter. Olha só que coisa, né? Então, a gente pode passar para o outro slide, diante disso que você está falando, que Aí já é é a o conclusão. transtorno propriamente dito, né? Ali eu esqueci que é com I, tá, gente? Oniomania. Fazer as coisas meio que na pressa, né? Correndo, não tem Então, problema. oniomania é um nome que se dá para a compulsão por comprar, por compras, que é mais ou menos o que o seu cliente, não sei o quanto, né, mas vivencia ou vivenciou, tá? Caramba, Então, acontece tudo isso das mulheres? De 80% a 94%? estudos mostram em Nossa, 2019, e de muita fato coisa. é. Mas os homens, eles não estão, digamos, protegidos desse transtorno. Existem homens que você mesmo falou que um cliente, né? Provavelmente é Sim, era homem. masculino. Mas esse transtorno, ele é interessante a origem da palavra oni com i, tá, gente? Oniomania, que oni vem do grego, one, que tem a ver com compra, aquisição. É O-N-E com acento. Obrigada, Marcela. E mania é o que tem relação a comportamentos insanos, fúria. Isso é a origem da palavra, ok? Ok, Então, oniomania é aquela sede por comprar. ok. Então, veja, olha que interessante também esse dado. Ó. Em 2019, foi a patologia responsável pelo giro de 4 bilhões na América do Norte. Então, é muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. E qual é a relação direta desse consumo com o endividamento? Total, Total, 100%. total. É De porque é uma o maneira descontrole. muito triste, Sim. né? Ou seja, você tem tudo dentro da tua casa, tá empilhado, tuchado de coisa dentro da tua casa, mas ao mesmo tempo está liso, leso e louco, né? Como diz o ditado. Né? Porque Sim. cheio de dívida, limites, cheque especial, cartão, enfim, todo lascado, né? Então, todo lascado e, às vezes, perdendo o seu próprio patrimônio. É uma doença muito, para o nosso tempo, é uma doença muito perigosa, Perigosa né? e digo mais, Patrícia, eu que atendo pessoas diariamente aqui com problema financeiro. Existem N situações que a mulher me procura, e aí faz sentido essa pesquisa aí, e ela fala assim: olha, eu quero que você resolva o meu problema, mas o meu marido não pode saber.
Ou seja, esconde, né, do cônjuge, do companheiro, da companheira, o problema que está passando. Tem vergonha. É o medo de ser julgado, né, o dedo apontado, ser o responsável pelo caos financeiro que causou na família, enfim, né, gente? Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, diálogo dentro do casamento com relação ao dinheiro é muito importante. Ter essa cumplicidade é fundamental para não cair nesse tipo de situação. Porque olha só, se você conversa... Agora eu fico imaginando, né, Patrícia? Vamos lá, dentro do casamento. Patrícia e Luiz, Marcela e Nara. Sempre tem aquele que tem mais impulso para comprar e tem aquele que é mais controlador, né? Dentro de um casamento, geralmente é isso. Agora, eu conheço e já fiz mentoria com casais em que os dois são desse jeito, descontrolados para comprar. Já os dois têm o descontrole total por compra. Então, sabe, gente, é muito complicado. Quando você tem um que é o ponto de equilíbrio no casamento, é muito saudável, né? Às vezes a pessoa fala, meu marido não deixa eu fazer nada, minha mulher não deixa eu fazer nada. Dê graças a Deus que te controla, né? Fala, mas você precisa agora, calma, vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz o que você quer. Enfim, né? Esse diálogo é fundamental, senão... Sim. A gente pode passar para o outro slide, Marcelo. Você está trazendo coisas que estão relacionadas aos outros slides. E eu não vi o slide, hein? Não vi os slides. Nem viu. Não foi, isso não foi, não teve nenhum tipo de treino, né? A gente não. Pior que não, Patrícia. Eu não vi, a experiência não do dia. Não deu tempo. Uhum. Então, aí são os sintomas, né, que você estava falando, né? Primeira coisa é esse descontrole absurdo financeiro, uma ruína completa da vida financeira. Eu não sei, no caso que você relatou, dos dois que tinham essa ideia, né, esse comportamento, né, se eles ganhavam bem, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas é uma coisa perigosíssima para uma família, né? Nós temos aí o que a gente chama de armadilhas de crédito oferecidas pelo sistema financeiro. Você sabe mais ainda do que eu, Marcelo, o quanto, e nós já falamos sobre isso também, foi danoso todos esses anos de crédito fácil, entre aspas, né? E que fez com que as pessoas consumissem e algumas se endividassem e que hoje estão nessa inflação, nesse momento inflacionário, às vezes sem condições até de ter o recurso para a sua alimentação e para a sua família, né? Então, foi um conto do vigário, né? Foi uma ilusão que implantaram e as pessoas, por uma situação que a gente vai falar daqui a pouquinho, se deixaram ser iludidas, né? Então, um dos sintomas é esse descontrole. Outro é quando a pessoa começa a esconder dos familiares que comprou. Então, às vezes, você não faz ideia, você está com alguém que tem esse problema durante muito período, muito tempo, né? E depois você vai ver que ela tem milhares de coisas ainda que estão com as etiquetas, que não foi usada, nem serão, né? E vai aparecer quando? Quando a pessoa não conseguir mais esconder a destruição, a ruína financeira dela, né? Perfeito. O que a pessoa sente quando ela tem desejo de comprar, né? Ela sente uma necessidade de lidar com um vazio. Ela sente uma necessidade de acalmar a ansiedade, porque isso tem a ver até com uma semelhança com a dependência química, porque você tem uma relação gratificação-recompensa, prazer e recompensa, muito desequilibrada.
É quase, vamos assim, pensar, né? Aquela pessoa que você falou da compra online, que Sim. também se tornou um perigo, né? Compra online, cartão de crédito, cartão até de débito, que a pessoa não faz mais aquela, aquela conexão com o que ela tem nas mãos, né? Exa- Cartão de crédito é ilusão, a Uhum. não ser que você compre, ganhe suas milhas e pague no dia seguinte. Aí sim você tem um bom controle, né? Sim. Então, esse desejo, esse prazer que a pessoa tem quando compra, ele é muito rápido, é muito instantâneo. Não vou entrar nos detalhes aqui da neurobiologia, mas é Aham. algo que o cérebro mesmo pede, assim como tem hoje aquelas pessoas que precisam ficar nas redes porque estão com dificuldades emocionais. Então, elas têm um prazer muito instantâneo de dar um clique, né? Um clique, ver alguma coisa, tem aquela dose de dopamina, mas logo em seguida ela baixa e vai pedindo cada vez mais e vai pedindo cada vez mais, né? Que coisa, hein? Então, a fragilidade emocional é um grande sintoma e que faz com que a pessoa ela tenha estados depressivos e talvez outras comorbidades, né? Outras outros comportamentos mais problemáticos, né, para a família, né. Certo. O E negócio é aquilo que grave. você falou, ó, a pessoa quando compra, ela se sente frustrada e fracassada, porque como é um transtorno, ela se dá conta, depois que aconteceu, Sim. que ela está fora do controle, do seu Uhum. autocontrole. Pode passar para a próxima, Marcelo. Se tiver alguma coisa para acrescentar. Não, vamos lá. Uhum. Então, o tratamento, né? Primeira, antes de tudo isso, é se dar conta que realmente você não está bem. A pessoa não está bem. A pessoa está sem rumo, né? E aí vai buscar uma ajuda de médicos, profissionais da área, psiquiatra, psicólogo, são os mais indicados. O psicólogo precisa indicar um psiquiatra, né? Porque é um tratamento multidisciplinar. Também a gente vai ter que contar com uma orientação de educação financeira, com um especialista, como é o caso que vocês oferecem, né? Ah, Então, isso é o primeiro grande passo, ok? Eu estou. reconhecer, né? Oi? Reconhecer, né? Eu não consigo sair disso sozinho e vou buscar ajuda. Eu estou me E vou afundando buscar. demais. E o que é bom é que a gente, assim, ó, na nossa área, a gente não diz assim: "Ah, tá curado". Está com um controle maior, porque como a gente falou de a semelhança com uma dependência química, Uhum. tem a mesma coisa, não dá para dar aquela folga no cartão de crédito. Os familiares são importantíssimos, como você falou do diálogo. Então, é um transtorno diferente do toque, que é obsessivo compulsivo, é um transtorno que a gente pode melhorar, a gente pode se curar, né. Existe até, assim, um pequeno relato, né, de uma pessoa que, ela estava consumindo muito e ela foi nesses especialistas, começou uma medicação, porque tem a ver com ansiedade, né, num alto grau. E também com essa questão da depressão, então é preciso medicação, e com um educador financeiro. Então, esse educador começou, ela ganhava bem, e ele começou, junto com os outros profissionais, a ajudar essa pessoa a organizar o financeiro, porque sem organização financeira
não dá nada, a gente não consegue. Até para quem não tem esse transtorno. É fundamental, gente. E vai ser cada vez mais fundamental. Então, a pessoa, essa moça, ela assumiu que estava com esse problema, entrou nesse processo de cura, de autocura, e chegou um momento que ela começou a pedir para o educador ajudá-la a fazer investimentos. Olha que interessante. Ela chegou nesse nível. E começou a fazer investimentos. E o educador colocou uma meta para ela. Ela tinha que mandar, ou enfim, fazer o aporte, né, que se chama, X% todo mês. Ela começou a fazer X mais 1, X mais 2. E aí ele foi perguntar, ele falou comigo isso, ele foi perguntar, mas o que aconteceu? Você está fazendo mais, né, mandando mais recursos do que a gente tinha combinado? E ela falou assim, não, mas é que agora eu não quero gastar, porque eu estou gostando de ver o meu dinheiro crescer. Olha E só. eu gastava em coisas que eram desnecessárias. Então eu aprendi isso. Olha que legal, isso é um case de sucesso muito bacana. Ela conseguiu enxergar o prazer, né, o bem-estar que o dinheiro pode proporcionar, né? A partir do momento que você tem a gestão da coisa, né? Exatamente. Porque aí a gente vai um pouco ali para a questão do propósito, né? Qual é o significado do dinheiro, né, Marcelo? Cada um tem um. Mas eu acho que pode ser unânime que dinheiro remete à liberdade. Sim, A liberdade de você poder fazer coisas que às vezes você, por conta de um gasto desnecessário, por exemplo, você vai e compra e faz um jantar, né? Ou vai a um restaurante extremamente caro, que foi prazeroso, com certeza, né? Mas que não estava dentro da organização financeira. Não tinha um propósito. A pessoa não tinha esse propósito da liberdade. Então, ela achou que ela tinha liberdade, só que esse jantar lhe custou muito, provavelmente, alguns dias de trabalho. Então, as pessoas têm que entender que o que realmente importa. O que o dinheiro compra? O nosso tempo. Você não acha, Marcelo? Com certeza. Com A gente certeza. troca o tempo nosso precioso por dinheiro. Exatamente. Então, se aquela pessoa, ela pensa sobre isso, tem essa orientação, consegue fazer esse tipo de reflexão, ela vai entender que, opa, eu acho que esse restaurante vai me impedir, de repente, de fazer um passeio com o meu filho, ou, né, fazer alguma coisa em casa que eu possa melhorar a minha estrutura familiar, né? Enfim. É assim, né, Patrícia? O tempo passa rápido, não é? Muito rápido. A gente vê a velocidade aí com que as coisas caminham. E às vezes a gente passa muito tempo se desgastando com o trabalho, deixando de desfrutar tempo de qualidade em família por causa de trabalho, porque você precisa do dinheiro. E o que você faz com o seu dinheiro? Você gasta em tudo aquilo que você não precisa. E sua vida vai passando, você vai ficando doente com o tempo. Enfim, gente, não é drama, é o que acontece no dia a dia, Patrícia. É o que acontece no dia a dia. Semana passada, eu estava passando de carro numa rua e tem uma imagem, assim, comentei com a minha esposa, com a minha equipe aqui no escritório, uma imagem que me marcou muito. Tinha uma fila de emprego, não, uma vaga que abriu para atendente, mas uma fila gigantesca numa empresa lá, pessoal atrás de vaga. E eu parei o carro. Eu parei o carro ali e, de verdade, correu lágrima nos meus olhos, porque a maioria das pessoas que estavam naquela fila, Patrícia, eram pessoas idosas,
gente usando muleta, ou seja, pessoas que já são aposentadas, que não têm qualidade de vida, pessoas que estão doentes, que deveriam estar em casa, descansando, curtindo a vida, não. Estão ali procurando emprego, porque é o que elas ganham, não é o suficiente para o sustento delas. Da mesma forma que quando eu vou fazer aquele trabalho com as pessoas em condição de rua, me destrói eu ver ali pessoas idosas morando na sarjeta. Ah, Marcelo, mas muitos estão ali porque querem. Sim, muitos optaram por isso, de fato. Eu sei que você tem outra visão disso, Patrícia, mas assim, Eu? estão ali por uma opção de vida. Não, eu não quis mais viver com a minha família, tal, tal. Outros estão ali por quê? Porque realmente ficou doente, o filho não quis mais, e durante a vida toda dele, ele não se programou para chegar naquela idade e ter uma boa condição de vida. Olha, é tudo muito complexo. Tudo muito complexo. É muito complicado tudo isso. Esse propósito de vida, ele tem que ser estimulado desde que a pessoa começa a se entender como indivíduo, né? Então, desde a fase de criança, né? E propósito de vida não é eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu vou viajar pelo mundo, não. É exatamente o crescer, porque você quer ser o quê? Você quer ser uma pessoa que é natural, uma pessoa que tem conexão com a sua natureza. Mas que natureza? A natureza dessas, de autoconfiança, de amor, de querer o bem para as pessoas, né? De fazer o bem, não só querer, mas fazer o bem. Porque esse é o grande conflito, né, Marcelo? Assim, o consumismo, ele deixa as pessoas como seres humanos em segundo plano. Sim. Você pode ver agora, né, assim, os apelos que a própria tecnologia está desenvolvendo para aprisionar esse desejo de querer a compra, né? Exato. Utilizando os nossos sentidos, o tal do neuromarketing, né? Você vai para o shopping, aromas, imagens, coisas que estimulam cores, as lembranças que podem se remeter por causa de uma foto, né? E isso, assim, da criança até o idoso. Exatamente. Então, assim, ressignificar, né, a busca do prazer por viver, de transformando essa relação de gratificação-recompensa. O que é gratificação? Ah, eu não vou comprar aquele brinquedo para o meu filho, que ele está pedindo tanto. Eu vou sair com meu filho e vou dar uma passeada com ele, ou eu vou sentar com ele e ficar conversando com ele na linguagem que ele tem. Isso é lindo. Isso é ser. Verdade. Né? Perfeito. O autoconhecimento, para você descobrir as suas potencialidades. Destruir cartão de crédito. Destruir cartão de crédito. Se possível, ter dinheiro, hoje em dia é muito difícil, mas o cartão de débito, né, Marcelo, acho que cada um tem a sua forma de lidar, mas agora com essas contas digitais, né, que são fáceis, você coloca lá o dinheiro que você sabe que você precisa para fazer o seu supermercado de uma maneira otimizada, para a sua locomoção, para um prazer ou outro, um lazer ali, né? Que ninguém está dizendo que não tem que ir no restaurante, não pode. Não, mas só você precisa ter plano, orientação. Sim. Tá? Aquele dinheiro é a mais, né? Ele não vai me fazer falta. Exatamente. Vou investir sim. Uma experiência aqui com a minha filha, pessoal.
Ela tem lá a mesada dela, tem o salário dela, que ela me ajuda no YouTube e tal, enfim. Mas resolveu ir num. Ela é doida por esses rodízios de japonês aí, comida japonesa e tal, assim. Aí foi com uma amiga, gastaram cada uma lá R$ 140, sei lá o quê, né? Bom, essa atitude, eu sabia que ela ia se enrolar financeiramente para os próximos meses. Por quê? Porque todo mês ela recebe o salário, ela tem que investir, ela tem a cota dela que ela vai para doação, para ajudar nos projetos sociais, enfim, né? Desenvolver tudo isso numa pessoa que é, ó, você tem que se doar, você tem que se gerar a sua própria receita lá para frente, se pagar investindo, enfim. Bom, deixamos a coisa acontecer, minha esposa, a gente já sabia, bom, ela vai se enrolar e vai bater o desespero, mas não deu outra, né? Quando saiu, aí comprou para ir num show, que é ir num show em agosto com as amigas, comprou o ingresso, eu que vou pagar. Falei, beleza, posso pagar parcelado no cartão, pai? Pode, você empresta seu cartão? Empresto. Deixei, Patrícia, deixei. Quando chegou esse mês, ela recebeu o salário, eu falei, ó, descontei aqui o show. Ah, eu tinha esquecido desse show. É R$ 80 a parcela, né, pai? É. Eu vou ficar sem dinheiro, eu me lasquei. E no mês que vem eu também vou. E no outro mês eu também. Pai, eu vou ficar 3 meses sobrando R$ 50 só para mim. Falei, exatamente. Isso tudo é porque você fez isso. Poxa, mas eu vou ficar 3 meses. É a consequência de você fazer as coisas sem pensar. E vai passar 3 meses na pindaíba. Não vou dar R$ 1, Patrícia. Porque tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Isso mesmo. E aí eu falei para ela, quando você estiver adulta e eu não estiver aqui para te acolher, se coloque. Você estaria devendo para quem agora? Um amigo ou para um banco, né? Ou para um banco. Então, sabe, essa vivência, essa coisa com crédito, é o que a Patrícia falou, tem que começar desde cedo, gente. Tem que começar. Tem. Independente, às vezes, assim, até dessa, digamos assim, dessa organização mental, né? Porque acho que já falei, já não sei se falei ou não, eu tenho um filho que ele é autista. Ele é um autista funcional, eu diria assim, né? Ele faz contatos, ele troca experiências do jeito dele, no Sim. ritmo dele, né? De uma forma diferente da nossa. Mas ele gosta de viajar. Gosta. Ele nem viaja muito, porque justamente pela questão da organização financeira. E aí ele olhou, olha o que é o apelo, ele olhou para aqueles agência de turismo, tinha lá umas coisas bonitas e tal, né? Aí ele apontou assim, aí eu falei, o que foi, filho? Viagem. Eu, sim. Posso ir no meu aniversário? Aí eu tive que sentar com ele, explicar para ele que nesse momento que nós estamos vivendo, né? Em função de inflação, de não saber o que vai ser daqui a não sei quanto tempo, né? Que a gente precisa esperar e que a gente vai poder sim, né? A gente vai se programar, vai se planejar para isso, né? E aí nós vamos sim. E como a gente talvez não faça o que ele quer, nós vamos ter uma outra forma bacana de comemorar o aniversário. Não, sabe? Tudo bem. Tudo bem, exato. Tudo bem. Ele aceitou. Porque eu também estou, no dia a dia, passando para ele o valor de cada coisa. Por exemplo, ele tem aula, né? Aulas de treino, de estímulos, né? Então, olha, se você quiser que eu compre isso representa 3, 4 aulas que você gosta de tal, tratamento tal. Então, sabe, gente, isso é muito bacana. Assim, enriquece o nosso ser, sabe? Com certeza.
E vamos terminando, né, Marcelo? Está na sua hora. Praticar exercício físico é fundamental, gente, já que tem a tal da ansiedade e depressão. Dopamina nelas, sabe? Ocitocina, dormir bem, alimentar-se bem e meditar. Meditação. Respirar bem e acalmar a respiração. Muito certo? bem. E a importância dos amigos. Amigos, a gente coloca todas as pessoas que nos querem bem, seja cônjuge, filhos, pai, mãe e amigos mesmo, né? Pessoas amigas, né? Amigas com quem a gente pode contar. É isso? Sensacional, Patrícia. Gente, olha só que Obrigada, bate-papo gostoso aqui com a Patrícia. Um bate-papo que estava programado para ser de 10 minutos, segundo a Patrícia, né? Já estamos aqui com 40 minutos, passamos de 40 minutos de bate-papo, né? Mas é assim que a coisa flui, né? Quando o tema é bom, quando você está conversando com um profissional capacitado, com pessoas amigas, o resultado é esse aí, né, Patrícia? Marcela, é o mais rápido que a gente pode fazer num tema tão rico, e você traz no seu canal esses temas, né, Marcela? Então... E assim, um tema de extrema importância, porque ele representa tudo o que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Nós estamos vivendo tudo isso que foi falado aqui. É só você observar. Observe o comportamento das pessoas que estão ao seu redor e você vai ver. E se observe também, que pode ser que você esteja incluso nisso daí. Né? Pode ser que você esteja incluso em tudo isso. Patrícia, obrigado por tudo que você trouxe aí de conteúdo. Galera, aqui embaixo, ó, o Instagram da Patrícia, diálogo_terapêutico, ficou o vídeo todo aí. Então, visita lá o Instagram também da doutora Patrícia, se inscreve lá, segue ela, que é muito bacana. Patrícia, obrigado, querida. Até o próximo vídeo e beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.